Olá pessoal, estamos de volta então. Esse é mais algumas videoaulas da disciplina de Lógica e Técnica de Programação. Eu sou o professor Anderson Macedo e juntamente com os vídeos da Web Aula 1, vou continuar acompanhando vocês nessa disciplina, tá? Sou especialista em Engenharia de Software com o ML, lembrando que o ML então é uma metodologia para ajudar você a fazer a modelagem, que faz parte da documentação do seu software aí como um todo. Tudo bem? Bom, vamos fazer uma pequena revisãozinha antes da gente começar a matéria dessa segunda gama de vídeos aí que você vai estar vendo, tudo bem? Nós começamos com a lógica proposicional, onde aprendemos lá os fundamentos, o que quer dizer uma proposição, que ela é constituída por premissas, que ela exprime um pensamento completo. Então tem lá premissas, a conclusão para saber se essa afirmação é verdadeira ou falsa, e depois então tudo isso aí gera um argumento. Isso aí é uma proposição. Fizemos alguns exercícios, ensinei vocês a construção da tabela verdade de cada cognitivo, de junção, conjunção, entre outros. E depois começamos a falar sobre a lógica de programação. Então nós já aprendemos lá, por exemplo, a definição de algoritmos e já vimos também algumas coisas sobre tipos de dados, tá? Então vamos então começar a matéria de hoje. Pode chamar o quadro lá para mim, pode mostrar o quadro. Vamos começar então com os tipos de dados, certo? E instruções primitivas. Olha lá, pessoal, para se criar um algoritmo, você deverá ter em mente 3 pontos de trabalho. Nós já discutimos isso aqui um pouquinho, mas reforçando que todo programa vai ter que ter ali, vai ser constituído por entrada, tem o seu processamento ali e a saída, que seria ali a parte da comunicação do seu software, ou seja, do que você está fazendo com o usuário, tá? E aí então, nós vamos ver aqui a ferramenta de trabalho que é o Visual Studio. Pode avançar no próximo slide, só para apresentar para vocês aí a IDE de trabalho. O que é a IDE então? Integrated Development Environment, ou seja, um ambiente de desenvolvimento integrado. É o Visual Studio, nós vamos trabalhar com a linguagem C#, tudo bem? Pode então cortar aqui para o Note, por favor. E eu já vou aparecer aqui com o Visual Studio aberto, tá? Onde eu vou mostrar aqui algumas coisas básicas para você. Vou ensinar você a criar um projeto simples nele, como é que salva, como é que você compila, coisas básicas, tá? E aí depois tem uma atividade aqui, que é também tranquilo, para que a gente consiga concluir aqui então essa parte da aula. Vamos lá. Bom, logo que você abre o Visual Studio, eu vou trabalhar sempre com o zoom aqui, porque fica um pouco mais fácil para você visualizar aí pelo vídeo, tudo bem? Tem a parte inicial aqui que são os menus, tudo bem? E aí você tem aqui logo uma opção para você criar um projeto novo. Então já vou nela direto aqui, File, arquivo, novo projeto. Abrindo ali você vai ter uma outra caixa de diálogo que vai aparecer aqui, onde você pode optar inclusive pela linguagem. Tá vendo aqui do lado esquerdo? Eu vou trabalhar com a linguagem C#, então está selecionado aqui. E eu vou criar o tipo de projeto que vai ser Console Application. Esse Console Application aqui, pessoal, é uma aplicação que simula a telinha do DOS, tá? Então você vai ver que quando você executar, ele vai gerar uma tela de execução, aquelas pretas, que é só a parte do console, tá? Então você já vai ver isso daí já. Vamos colocar aqui a aula 1, tá? E eu vou colocar o location aqui, onde eu vou salvar esse projeto. Então vamos lá. Já deixei aqui pré-configurado um caminho. Deixa eu ver, acho que eu não copiei certo aqui. Não, tá certo, seminários, não, vamos lá de novo então no Explorer, vamos copiar o caminho aqui, isso, dei um Ctrl C, tá? Só para ele salvar para mim aqui no lugar certo. Então selecionei aqui, Ctrl V, esse é o caminho. Então selecionar pasta, beleza. Então, ele vai salvar aqui nesse caminho, eu vou deixar marcado uma opção aqui, para ele criar outro diretório para a solução, e eu vou deixar ela como aula 1 mesmo. Então olha só, vou dar um OK aqui. Ele vai criando os arquivos do projeto, tá vendo? E vou mostrar para você como é que ficou lá no diretório. Então dentro daquele caminho lá ele criou outro diretório com o mesmo nome do projeto, que é a aula 1. E aqui você tem o arquivo SLN. Esse arquivo aqui é o arquivo mais importante, que é o arquivo do projeto. Mesmo com a ferramenta fechada, se você der um duplo clique aqui, ele vai abrir o Visual Studio com o seu projeto carregado já. Tá? E aqui dentro da pastinha mais outros arquivos aqui que faz parte de todo o conjunto daquele projeto do Visual Studio. Ok, aqui de cara ele já abriu para mim uma classe e um static void main. O que é esse main aqui? Main é o projeto, é o método principal. E aqui entre as chaves, onde eu estou aqui com o cursor, tá? Entre essa chave inicial e essa chave final, eu vou construir o meu código. Tá? Então, um exemplo aqui de um comando para imprimir alguma coisa na tela. Console.log
write line, abre e fecha parênteses, e aqui eu vou fazer assim, ó, aula 1, console.writeline, aula 1, para executar Ctrl F5, tá? Então você vai ver aqui, ó, a execução de uma telinha que eu falei que era o prompt, né? Deixa eu minimizar aqui lá, tá vendo? É só o prompt, né? É aqui então que ele vai aparecer que nós escrevemos lá, aula 1. E aqui quando você executa com Ctrl F5, ele já congela a tela nessa parte aqui com essa frase padrão. Pressione qualquer tecla para continuar. Você dando OK aqui, ele vai sair, tá? Vamos para o quadro lá. Tem um exercíciozinho para nós concluirmos aqui, que é bem simples. Pode avançar. Isso, então a atividade está lá. Ó. Somar dois números. Então esse é o algoritmo que nós vamos construir. Somar dois números. Entrada, saber quais são os números. Processamento, calcular a soma. E a saída a gente vai mostrar a soma. Tá? Então vamos trabalhar aqui com leitura, com um cálculo para fazer a soma e depois com a saída desse exercício. Bom, nós vimos lá os tipos de dados. Então como é que eu faço para criar um tipo de dado aqui no meu algoritmo, no meu código? Eu vou criar aqui variável do tipo inteiro. Então eu vou colocar assim, ó, int valor 1, vou inicializar com valor zerado. Int valor 2, vou inicializar com valor zerado. E vou falar aqui para o cara digitar um valor para cada um. Então eu vou mostrar uma mensagem na tela para o meu usuário, para ele entrar com um valor. Olha só, vou pedir um valor para ele aqui. Tudo bem? Toda linha tem que ter ponto e vírgula, porque é final de linha de comando. Você tem que colocar isso aqui, senão vai dar erro. E eu vou gravar esse cara aqui na variável, valor 1. Valor 1 recebe. E aí tem um outro comando aqui que é o read, né, de leitura, que é para ler. Ó, read line. Esse cara aqui. Todo comando tem que ter um abre e fecha parênteses, ó. Então coloquei aqui. Só que tudo que você fornece na tela chega como texto. E aqui eu gravei uma variável do tipo inteiro. Então texto com inteiro não conversa. Eu tenho que utilizar uma função para converter. Essa função aqui, vamos usar aqui o int. Vamos colocar o int mesmo. Abre parênteses aqui no começo e lá no final você vai fechar. Só que está faltando aqui que é int.parse. Tá? Então o que ele vai fazer? Vai converter o que está chegando, parse. Vai converter o que está chegando aqui, que é um texto na tela, para gravar na variável aqui. Olha só. A outra parte vai ser idêntico, porque eu quero pedir dois valores, né? O algoritmo é para somar dois valores. Então só vou mudar aqui para ele gravar na variável 2, tá? Valor 1, gravou na variável valor 1. Valor 2 também gravou na variável valor 2. E lá em cima eu vou criar mais uma variável para a soma desses valores aqui. O que eu vou fazer? Agora vai entrar o processamento. A soma vai receber o que o meu usuário digitou na variável valor 1, que vai estar lá dentro, mais o valor 2. Tá? Eu posso colocar parênteses aqui ou não, tá? Isso é somar, coloquei errado lá, por isso que olha, tá vendo? Somar. Aí, agora vai dar certinho. E aqui então eu vou mostrar para o meu usuário quanto deu a soma dele, ó. Write line. Vou inclusive concatenar aqui para você ver, ó. A soma foi de, e aqui eu vou colocar a variável soma. Concluindo a aplicação, você dá o Ctrl F5 para executar. Olha só o que vai acontecer. Eu vou digitar dois números, por exemplo, 12 com mais 5. Então o resultado deu 17. A soma foi de 17. Tudo bem? Está aparecendo aquele aula 1 ali, que é aquele texto que nós colocamos aqui só para testar. Ó. Você pode tirar, né? Que vai funcionar do mesmo jeito. Beleza? Bom, pessoal, então um exemplinho bem rápido aí para você entender como é que funciona a nossa ideia de trabalho, que é o Visual Studio. Espero você na próxima aula. Até lá.